Viva silale mawin, viva silale mawin. Ebenebe buena o, wenu na chi egwu agbana o. Ebenebe buena o, wenu na chi egwu agbana o. Nwata bụrụ mma nwaanyị ụzọ gbabara m egwu n'ọkọ na-adịlị m oje mba enwe ilo. Nwata bụrụ mma nwaanyị ụzọ gbabara m egwu n'ọkọ na-adịlị m oje mba enwe ilo. Odogwu ụmụala agba egwu biko bịa na chi egwu agbana. Ndị njeje eje mba biko bịa na chi egwu agbana o. Chetakwanụ na chi egwu agbana o. Anyị ga-ebido egwu oje mba enwe ilo. Chetakwanụ na chi egwu agbana o. Aga m ebido egwu oje mba enwe ilo. Olá, queridos e queridas. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas estamos iniciando mais uma série de vídeos que eu vou explicando sobre contos que encantam. Sim, contos que encantam. Como que podemos contar num jeito de encantar? E os métodos que os contadores de história utilizam para nos captar a atenção e manter essa atenção até o fim. Lembrando que a contação de história é uma apresentação onde eixo central é a narração oral. Sim, alguns outros aparelhos a gente pode até acrescentar, porém, o eixo central sempre é a utilização da nossa voz para contar e encantar. Então, por isso que é muito, super importante para a gente compartilhar essas vivências, esses conhecimentos, essas habilidades e, vamos dizer, competências na contação de história. Então, tenho pesquisado a origem da contação de história. Porém, não vou dizer que a contação de história começou com o meu povo, os Ibos, porque temos nossa versão como a contação de história e se iniciou. E também o povo Zulu tem a sua lenda como a contação de histórias iniciou. E tenho certeza que o povo grego também tem. O povo japonês tem. Quer dizer, o povo indígenas do Brasil, todo mundo tem um jeito, um mito, uma lenda, dizendo que foi assim que iniciou a contação de história. Então, um fato é que a contação de história é bem existente entre os seres humanos, bem mesmo antes, naquela época que a gente fala era pré-histórica, já existia a história. Então, é coisa humana, é uma assim, atitude, cultura humana. Contar histórias, porque a gente quer contar nosso jeito. Se a gente for perceber, os nossos amigos, amigas antecipados, nossos antepassados, têm escrito ou desenhado algumas coisas nas paredes da caverna onde eles habitavam. Então, tudo isso faz parte de um jeito que eles tentaram para transmitir o seu jeito, o seu viver, as suas histórias a nós. E a gente tem muitos contadores de histórias que a gente considera hoje como os imortais, como Heródoto, Esopo, como Amadu Ampateba, como Bispo Ba, Massa Macan e muitos outros, Christian Andersen. Tanta gente que tenta trilhar, ou que trilharam essa arte milenar de contar histórias. Então, a gente tem muitos. Porém, uma coisa peculiar, eles contam história num jeito que isso capta a atenção de seus ouvintes de outrora e até hoje mantém a nossa atenção. Quais métodos que eles utilizam? Que meios? Isso que vamos discutindo ao longo dessas séries de vídeos que eu vou publicando. Então, hoje eu gostaria de iniciar a primeira parte, o primeiro passo como atitude da chegada.
Se vocês perceberam, no início eu comecei esse vídeo com uma canção do meu povo, Ibo. Isso é minha atitude da chegada. Essa atitude da chegada é como você chama a atenção a si mesmo, como você colocou os holofotes em cima de você para que as pessoas possam perceber: estou aqui, olha para mim, eu tenho uma história para contar. Então essa atitude da chegada pode vir num jeito de uma dança, uma canção, alguma coisa que vai chamar a atenção do povo, porque eu sabe, né? O ser humano, a gente sempre está ocupado com alguma coisa, ó, fofocando um lado, fuxicando no outro, fuçando, falando na vida dos outros, alguma coisa. Você já chega, já conta isso. Você, às vezes, muitos deles vão perder a primeira parte e depois vai perguntar o que ele falou, o que está acontecendo. Mas quando você entra com essa atitude da chegada, ei, isso chama muita atenção. E outra coisa, não esquecendo meus griots, os griots da nossa África subsaara, eles utilizam muito isso perfeitamente, porque muitos deles falam outras línguas diferentes. Então, eles já chegam cantando, tocando aquelas coisas musicais deles, ou tocando tambor, alguma coisa, dançando, e o povo do nosso vilarejo, a gente já reúne para ouvi-los. Então, a atitude da chegada é com você chamar a atenção a seu público, dizendo: estou aqui, olha para mim, eu tenho uma mensagem para vocês, olha para mim. Então, essa atitude da chegada não poderia sair, não poderia ser omitido de qualquer cenário, de qualquer participação, de qualquer apresentação de contação de história. A gente não poderia omitir isso, porque isso que abre as portas. E outra, a segunda, que é tão importante quanto a atitude da chegada, é apresentar-se. Muitas pessoas vão dizer, mas como você vai se apresentar? Sim, você começa com seu nome. Porque muitas vezes a gente, ao entrar frente do público, a gente até esquece o nosso nome. Mas quando você começar a falar do seu nome, e se for possível, conte a história de seu nome. Isso é muito importante. Cada nome tem história, você sabia? Sim. Meu nome é Ikechukwu, que significa poder de Deus. E poder de Deus, como isso diz? Tem história, que eu vou contar para vocês em outros vídeos. Então, cada nome tem história. Procure a história de seu nome. Isso já chama a atenção. Isso já abre as portas. E quando você estiver fazendo isso, e se for possível, você pergunta nomes de alguns dos seus ouvintes. Isso ajuda para que eles se familiarizem com a maneira que você fala, o seu sotaque. Sim, a maneira que você pronuncia as suas palavras. Às vezes, pode ser que você venha de outro lugar. No meu caso, eu nasci num lugar chamado Nigéria. Então, eu aprendi a língua portuguesa como terceira ou quarta língua. Então, isso modifica na maneira que eu falo. E as pessoas vão poder... ele fala um pouco diferente, mas eu percebi nisso, naquele prelúdio, quando ele estava dizendo isso. Isso ajuda muito. Então, se apresenta. E outra coisa, a maioria dos contadores de história, muitas vezes a gente entra no palco com a barriga cheia de borboleta. Sabe aquela coisa, parece que você vai desmanhar. Não, mas naquele momento você vai conseguir corrigir e comportar isso que se chama stage fright, medo do palco. Todo mundo tem, continua tendo até hoje. Porém, quando a gente começar a falar, se apresentar, aí você vai começar a se recompor, lembrando, eu sou Ikechukwu Sandenkete, sim, eu vim aqui para contar uma história. Qual é a história mesmo que eu vim para contar? No momento que você está se apresentando, você vai relembrar de tudo, se comportar melhor, e assim a sua história vai poder fluir. Então, esse primeiro vídeo é para jogar luz nesses primeiros passos. Primeiramente, a atitude da chegada. E segundamente, apresentar-se. Lembra-se? Eu preciso contar. Ebenebe buena
Quando na chiego abanao